Muito bom dia. Começo por me apresentar. O meu nome é David Justino, sou professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, e estou cá na qualidade de amigo, e não de presidente do Instituto Politécnico de Lisboa. Aquilo que eu sou presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Lisboa. Depois há um presidente, que esse é o homem que tem a responsabilidade de gerir o Instituto Politécnico. Eh, eu não tenho que, enfim, eu só tenho que me apresentar na qualidade de amigo. E na qualidade de amigo, eu acompanhei desde muito cedo o IAC, primeiro quando estava no Ministério da Educação, porque foi o primeiro contacto que tive, depois como assessor do Presidente Cavaco Silva, porque eu tinha a área dos assuntos sociais e, portanto, o IAC, até pela proximidade geográfica que a antiga sede tinha, eh, e tenho acompanhado de longe a longe precisamente o excepcional trabalho que o Instituto tem vindo a desenvolver e, portanto, quero não só manifestar a honra que sinto por me terem convidado e se terem lembrado de mim, mas também a satisfação de te ver um projeto que eu conheci ainda nas suas fases iniciais, tão desenvolvido e, acima de tudo, com uma sustentabilidade que é observável não só através das comunicações que já foram feitas, mas também através enfim, eu tive o cuidado de ir visitar o vosso site, ver aqueles relatórios, os problemas, os projetos, os eventos, e fiquei muito bem impressionado. E, portanto, quero ao Senhor Presidente e na pessoa do Sr. Presidente, a todos aqueles que colaboram com o IAC, eu quero manifestar o meu profundo reconhecimento pelo vosso trabalho. Eh, eu, sendo uma pessoa moderada, nunca, ou pelo menos raramente, exerço a função de moderador, não é? E, portanto, eu gosto é de agitar, e não de moderar. Mas como o Senhor Presidente da República ontem falava de temperança, que é uma velha qualidade bíblica, quase, não é? Eu não queria deixar de ser um temperador de eventuais extremismos que possam existir. Estou convencido que não vai ser esse o quadro aqui desta mesa, e eu quero, obviamente, agradecer em nome do IAC e para o IAC a participação destas minhas três colegas, precisamente na apresentação também de três comunicações eh, que constituirão, digamos que esta mesa. Começo pela doutora Ana Lourenço, é psicóloga e doutorada em estudos da criança, é especialista no direito de brincar e na importância da ludicidade ao longo da vida. Defensora acérrima, isto é preciso ter cuidado com isto, do brincar livre como condição essencial para o desenvolvimento saudável, coordena o setor da humanização e direito a brincar e implementa processos de consultoria técnica em contexto escolar, incluindo projetos de requalificação de espaços de brincar. A nossa segunda oradora vai ser a doutora Ana Mendonça, que está aqui à minha esquerda, que é psicóloga clínica e é responsável pelo projeto Escola Alfaiate, onde coordena e supervisiona as equipas que intervêm em 5 escolas da cidade de Lisboa. O seu trabalho incide na implementação de na implementação de intervenções personalizadas, permitam-me corrigir ao português, em contexto escolar. Por último, Melanie Tavares, não é? Não, a Melanie está ali, é psicóloga clínica, coordena o setor de mediação escolar do IAC e acompanha desde a origem a Rede Nacional de Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, chamado GAF. Com vasta experiência em supervisão técnica, tem dedicado o seu percurso às problemáticas da violência, do trauma e à construção de ambientes escolares seguros e protetores.
O título desta mesa, ou seja, aquilo que é o referencial, é precisamente sobre estratégias de prevenção na escola. E permitam-me, no fundo, que subvertam um bocadinho este título para dizer e para questionar até que ponto a escola é capaz ou não é capaz de prevenir e, acima de tudo, também de remediar aquilo que são os problemas da violência, quando eles vêm de contextos, quer familiares, quer societários, relativamente adversos. Ou seja, foi algo que sempre me preocupou. Precisamente eu dizia, pois bem, na escola nós tentamos ensinar valores, tentamos, de certa forma, condicionar práticas, e, acima de tudo, formar pessoas. Não é indivíduos, é formar pessoas com uma personalidade própria. Por isso é que elas são pessoas e não indivíduos. E até que ponto é que, perante este contexto, nós conseguimos fazer? Porque, na verdade, aquilo que muitas vezes acontece é que na escola diz-se uma coisa, passam-se horas a trabalhar sobre determinado tipo de capacidades que os miúdos devem desenvolver, e depois eles vão para casa, ligam a televisão e o primeiro impacto que têm é precisamente o contrário daquilo que eles andaram a ouvir na escola. Chegam os pais, não é? E eventualmente assistem precisamente ao contrário daquilo que a tolerância, o respeito, etc., que eles aprenderam na escola, mas que depois não vêm em casa. E, portanto, é nesse sentido que eu tenho sempre esta preocupação de saber até onde é que a escola consegue modelar ou conformar o comportamento dos indivíduos e das pessoas quando uma sociedade está a caminhar para situações de extremação, de polarização, em que os discursos de ódio tendem a ser reproduzidos, e até que ponto as crianças e os jovens que são altamente sensíveis e incorporam muito desses facilitismos diários, não é? Como é que eles estão protegidos relativamente, digamos, a esse assédio constante que sofrem por parte dos mídias, por parte muitas vezes do ambiente familiar, por parte dos vizinhos, por parte, enfim, da comunidade, por parte dos próximos, digamos assim. Isso conduz a que a escola tenha, digamos, um desafio enorme que eu tenho muitas dúvidas se é capaz de o cumprir, por si só, como é natural. Pode cumpri-lo em articulação com outras instâncias, com outros profissionais, que não seja. Eu tenho sempre a preocupação de dizer, eu de um professor, eu não espero que ele seja psicólogo, não espero que ele seja assistente social, eu espero que ele seja professor, e que seja bom professor, para que depois outros possam completar o seu trabalho. Porque quando, na verdade, nós transformamos um professor num técnico social, digamos assim, eventualmente faz mal o papel técnico social e faz mal o papel de professor. E, portanto, não sei se isto tem algum sentido com as comunicações que vão ser apresentadas, mas gostaria, obviamente, de introduzir o problema, introduzir, digamos, esta linha de orientação sobre precisamente a capacidade que a escola tem de prevenir e remediar os problemas que não são os problemas da escola, quando muitas vezes até os reproduz. Não é? Portanto, vou passar de imediato a palavra para... Estão a ver que eu não sou nada moderador, eu gosto é de falar. Vou passar a palavra precisamente à Ana Lourenço, que é a primeira a falar sobre humanização e direito a brincar na prevenção da violência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer as palavras que o nosso moderador nos deixou, porque acho que são exatamente um mote perfeito para aquilo que qualquer uma de nós tem aqui para partilhar, porque nós vimos falar sobretudo de colaboração. Deixem-me aproveitar também para endereçar um cumprimento especial à minha direção e dar os parabéns por nos ter conseguido juntar mais uma vez aqui.
agradecer à Polícia Judiciária por nos acolher e nas pessoas da Ana Mendonça e da Melanie Tavares estender os meus cumprimentos a todos os nossos colegas das diferentes áreas de intervenção do IAC, muitos rostos estão aqui à minha frente. Já foi dito hoje aqui na mesa anterior que quem trabalha nesta área tem que ter dedicação, competência, e é para mim um orgulho fazer este caminho de promoção dos direitos da criança ao vosso lado. Eu venho falar da humanização e direito a brincar na prevenção da violência e gostava de começar a partilhar algumas ideias convosco, nomeadamente porque a escola. Esta mesa tem a ver só com projetos do IAC em relação à escola, e o que nós sabemos é que a escola é uma fonte de promoção do bem-estar para qualquer criança. Tem um papel indiscutível como palco de desenvolvimento da criança, físico, psicológico, social, e daí que nos últimos anos grande parte da intervenção do IAC, como vão poder ver, é feita em colaboração no contexto escolar. Fazer um parênteses para dizer também que a escola é onde as crianças passam mais tempo atualmente. Nós, se pensarmos numa criança de primeiro ciclo, temos crianças, na melhor das hipóteses, 10 horas em contexto escolar. Portanto, sim, a escola é o local onde há aprendizagem, mas com os desafios da sociedade contemporânea, sobretudo numa perspectiva de conciliação trabalho-família, em que a escola surge como uma resposta onde deixar as crianças por causa dos trabalhos dos pais, como já foi falado aqui também de manhã, é hoje em dia solicitado que a escola apresente uma multiplicidade que se calhar quando nós estávamos a crescer e saíamos à 1 da tarde e íamos brincar para a rua, isso já não era necessário. Conciliação trabalho-família, não sendo um dos pontos que eu trago para partilhar aqui convosco, é um dos pontos que no Instituto de Apoio à Criança mais nos tem tirado o sono, provavelmente, porque é algo que nós todos temos que pensar enquanto sociedade, se também não é uma forma de violência, e permitam-me ser aqui um bocadinho demais, se calhar, se não é uma forma de violência nós estarmos a ter famílias sem tempo para os filhos também. Portanto, a escola então surge nesta sequência, porque nós trabalhamos em escola porque é onde as crianças estão. E depois a humanização. O que é que será esta questão da humanização? E nós no Instituto de Apoio à Criança assumimos a humanização como no Dr. Torrada Silva, das figuras mais importantes na história do IAC, enquanto um estado de espírito que implica conhecimentos e aptidões que moldam atitudes e te seduzem em quê? Numa prática diária atenta à satisfação das necessidades da criança. Ou seja, eu tenho conhecimento técnico, tenho a minha atitude, e isso vai fazer com que as necessidades das crianças e das famílias estejam impregnadas em tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia enquanto técnica, enquanto professora, enquanto família. Agora vamos passar para aquela que é, portanto, vocês ouviram que eu sou uma acérrima defensora do direito a brincar. Senti-me muito lisonjeada, não fui eu que escrevi este texto, mas fiquei muito lisonjeada com este título, porque de verdade, e eu venho da psicologia clínica, portanto, longe de mim há quase 20 anos atrás pensar que ia estar a trabalhar no direito a brincar, mas de verdade foi algo pelo qual eu me apaixonei. Não é? A Ana Perdigão já falou que faz parte do artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança, e eu acrescentaria aqui outro dado, que é aquilo que norteia todo o trabalho que nós fazemos no setor que eu coordeno. A par das necessidades básicas, portanto, nutrição, saúde, habitação, educação, da proteção que tanto falámos no painel anterior, para além do amor e do afeto, o brincar é aquela atividade fundamental para que a criança cresça bem e feliz. Pus aqui estas imagens porque há só uma pequena coisa com a qual eu não concordo nesta frase, que é desenvolvimento de todas as crianças. A atividade lúdica é crucial para o desenvolvimento de todos nós. E de vocês verem uma imagem que às vezes sou eu no parque infantil quando vou com os meus filhos, acontece de vez em quando, portanto é fundamental para o adulto e cada vez mais se está a estudar a questão da ludicidade, que no adulto pode ser uma coisa tão básica como a questão do humor, de termos o humor presente no nosso dia-a-dia, a ligação entre a ludicidade do adulto e a nossa saúde mental está cada vez mais evidente também. Depois a figura do meio tem a ver com os contextos que infelizmente nós vemos hoje em dia de guerra, de grande privação, de grandes catástrofes que a nossa humanidade está a viver. E vocês reparem como é uma imagem de um campo de refugiados e a criança naturalmente brinca, não só porque é a sua linguagem, mas também porque é a oportunidade que ela tem de se autoproteger através da atividade lúdica. E há uma imagem que eu também gosto particularmente, que se vê muito nos contextos de refugiados e de guerra, que a criança tem sempre
um boneco com ela, algum elemento de segurança e que faz uma diferença muito, muito importante. Ou seja, é uma forma de proteção da violência a que ela está a ser sujeita. E depois a questão da terceira idade, não é? As crianças brincam, os adultos brincam e cada vez mais também há evidência de que até para o bom funcionamento cerebral da terceira idade, a ludicidade e este direito a brincar, volto a dizer, de todos nós, tem um papel muito importante em termos cada vez as pessoas à nossa volta mais felizes. Portanto, é um direito da criança, um direito de todos nós e também é um estilo de vida saudável. Isto porque o brincar, a promoção do direito a brincar vai ter impacto nestas dimensões todas que eu vos trago aqui. Portanto, o brincar sendo movimento dá resposta a uma das grandes epidemias que nós temos hoje em dia que tem a ver com a obesidade. A outra seguinte, a iliteracia motora, o facto de eu ter crianças que tropeçam nos pés a andar na rua pela falta de mobilidade que têm no seu dia-a-dia, é algo que nós conseguimos também, com ambientes promotores do direito a brincar, colmatar. O sedentarismo, a saúde mental, portanto, tudo o que a minha colega Maria João apresentou, sobretudo na área da saúde mental da adolescência, eu questiono se também não se liga à falta de oportunidades de brincar que as crianças tiveram em pandemia e que nós, infelizmente, enquanto sociedade, e aqui sim às vezes nas escolas, ainda estamos com práticas de bolhas e de fechamento que vêm da pandemia, que se mantêm até hoje e que contribuem para um isolamento social dentro da escola que não está de todo a fazer bem às nossas crianças. O brincar como preventor da violência interpares, quando eu me relaciono através do brincar com o outro, eu consigo pôr-me no lugar dele, cooperar, negociar e reconhecer o outro não como alguém que é externo a mim, mas que colabora comigo. As questões da indisciplina e a hiperatividade são outras também. Portanto, o brincar, sendo um direito da criança, é algo que tem um impacto, uma multiplicidade de esferas, e eu consigo afirmar aqui que os projetos que nós fazemos no direito a brincar têm impacto, sem dúvida, nestas dimensões. Agora, sendo a questão da prevenção da violência aquilo que nos traz aqui hoje, nós tentámos sintetizar aqui em 4 grandes áreas qual é que é a nossa visão sobre a promoção do direito a brincar em contexto de escola. E essas 4 grandes áreas são a cooperação e a competição. Isto porque quando eu permito que as crianças brinquem em contexto escolar, eu estou a trabalhar com elas a questão do ganhar, do perder, do resistir à frustração, do esperar a nossa vez. Isto tudo trabalhado de uma forma, reparem, muito espontânea, muito livre e muito significativa para a criança, porque, volto a dizer, para a criança é a sua linguagem, é a brincadeira. O respeito pelas regras, a sua capacidade de resiliência, não é? Também o controle emocional. Não é de estranhar que em recreios hajam conflitos. A questão é para que nós, se vocês tirarem um bocadinho do vosso tempo e irem observar um recreio, os conflitos vão existir. Agora, a capacidade que eu vou ter quase imediata de resolver o conflito e passar para o próximo nível, a próxima brincadeira, isso é que faz a diferença no dia-a-dia das crianças e naquilo que nós queremos que elas levem como competências para a vida futura. Outra das dimensões que nós consideramos muito importante é esta a pertença e a comunidade, não é? O que é que significa eu ser em equipa e ser eu no mundo com os outros e não eu isolado em várias outras esferas. O que é que significa a minha identidade de grupo? Eu pertencer a algo, seja a minha turma, seja a minha comunidade, ao meu bairro, qual é que é o meu papel? E reparem como o brincar, seja o jogo de faz de conta, seja os jogos da apanhada, das escondidas, eu vou experimentando os diferentes papéis que eu posso ter naquele contexto onde eu me estou a inserir. Daí falarmos então desta identidade de grupo. Permite também que eu consiga pensar na definição dos meus objetivos e como é que eu os vou alcançar. Depois, outra questão hoje em dia é o sentir-se visto, incluído e participar. E o direito à participação da criança é algo que também é muito grato, muito importante para o Instituto para a Criança. E eu exerço essa minha possibilidade de participação em tudo o que faço no usufruto da ludicidade, seja em contexto for. Também a dimensão da entreajuda e da empatia. No brincar, como eu já partilhei convosco, eu ponho no lugar do outro, eu enceno papéis. Portanto, eu consigo antever relações positivas e seguras, reconhecer as emoções, as perspectivas e aquilo que o outro tem também de diferente e de igual a mim. Torna-nos mais solidários, mais compreensivos e mais atentos àquilo que acontece ao nosso redor.
Por fim, a questão do risco e da energia. As crianças hoje em dia, há quem defenda que estão um bocadinho dentro de uma bolha, não é? Que tudo é visto como perigo a nível do seu desenvolvimento, e nós gostamos de fazer esta diferença de que o risco é necessário na vida da criança, ou a criança a ter o que a minha mãe chamava quando eu era criança as medalhas de bom comportamento, que eram as nódoas negras dos meus joelhos quando eu chegava a casa, não é? É necessário que as crianças tenham isto. Sem este risco controlado, e a escola é o palco muito importante para isto, porque é um espaço supervisionado em permanência, e onde as crianças estão num ambiente seguro. Portanto, quando eu exerço o risco eu estou a falar de saltar à corda, fazer algum tipo de movimentos que fazem com que eu perceba, cá está, os meus limites pessoais e os limites do ambiente também. A energia das crianças é inesgotável e, como tal, eu também ter a oportunidade de dar às crianças momentos para que essa energia seja canalizada, nomeadamente em espaços de recreio. O que a evidência nos diz é que uma criança que canaliza essa energia, por exemplo, nos momentos de recreio, quando volta à sala de aula, está mais preparada e predisposta para aprender. E se nós queremos o sucesso educativo e escolar das nossas crianças, então também possamos ponderar, aumentar os 30 minutos de recreio que elas têm atualmente. Foi o que nós tivemos lá fora, mas o que nos mostram é que, se calhar, aumentar um bocadinho estes tempos em que a criança está a ser criança vai ter reflexos muito importantes naquilo da criança enquanto estudante, enquanto adulto, enquanto cidadão em formação. Portanto, brincar na escola, o que é que nós sabemos e o que é que nos levou a fazer os projetos que eu agora vos vou apresentar? Os profissionais de educação estão pouco positivamente envolvidos nos momentos de recreio. Positivamente porque, não sei se temos aqui professores, mas normalmente o que acontece é que os professores são chamados para aquilo que o recreio tem de mau, que é, vou castigar aquela criança porque fez não sei o quê. Portanto, o envolvimento positivo dos profissionais é eles serem companheiros de brincadeira. Portanto, isto é uma das ideias que nós temos nas nossas ações. Portanto, ter os profissionais de educação também, e volto a dizer, o adulto precisa de ludicidade. Portanto, podemos também ponderar se esta ludicidade, promoção da ludicidade nos profissionais de educação, também não vai ter mais valias no seu próprio bem-estar enquanto profissional. Depois, o direito a brincar nas escolas, infelizmente, está muito reduzido. As escolas têm um campo de futebol, onde a maior parte das crianças quase que luta para lá estar, e de resto desapareceram dos recreios as cordas, o giz e uma série de outras coisas que fizeram parte das nossas infâncias e que dão à criança uma panóplia de experiências lúdicas, cada uma delas com questões muito importantes a nível do seu desenvolvimento. Depois, o direito a brincar, infelizmente, ainda é pouco reconhecido na maior parte dos locais. Sobretudo estas relações entre a promoção do direito a brincar, o sucesso escolar, a saúde da criança. Portanto, quando eu faço um projeto de promoção do direito a brincar, há uma série de outras dimensões que estou a atingir, e essa é uma mensagem que nós todos temos o dever de passar às nossas famílias, aos nossos governantes também. Agora, também nas escolas, recursos humanos, financeiros e materiais também é um grave problema. Quando eu faço um projeto de promoção da direito a brincar em escola, eu preciso, cá está, de adultos que estejam lá com as crianças. Às vezes esses adultos não estão por vários motivos. Portanto, o equipamento que é dado às escolas, e nós não somos de todo fãs daqueles parques infantis muito complexos dentro das escolas, há uma série de coisas muito mais interessantes. Mas financeiramente o que nós notamos é que quando eu tenho que fazer alguma coisa em escola, a prioridade não é comprar material para as escolas ou dar formação aos profissionais. Portanto, isto é outro dos nossos desafios. Portanto, o que nós percebemos é que havia então esta necessidade de avaliar os espaços de brincar nas escolas, para perceber o que é que estava a acontecer e de que maneira é que o Instituto Apoio à Criança podia colaborar na melhoria desses espaços, considerando tudo aquilo que eu fui falando até agora. Depois disto, ver também o clima social entre as crianças, perceber o isolamento e algumas atitudes que possam estar a acontecer nas nossas crianças e nos jovens, e depois olhar para o espaço escolar como um espaço promotor de relações saudáveis e deste direito a brincar. Portanto, o setor que eu coordeno da humanização e do direito a brincar tem maioritariamente estas 4 áreas, que já foram aqui referidas. Portanto, a consultoria técnica, nós colaboramos com escolas, com municípios e com qualquer entidade que tenha interesse em fazer algo no seu espaço de brincar, avaliando e colaborando na promoção de oportunidades para brincar em contexto escolar e comunitário. Depois, agregada à questão da consultoria, vem a formação. A formação
tem o intuito de capacitar o adulto para que seja um parceiro e um promotor, um agente de mudança em relação ao direito a brincar, mas também sempre olhando para o adulto como beneficiando de promoções do direito a brincar enquanto o seu próprio bem-estar. Depois também fazemos alguns estudos exatamente porque queremos que as nossas práticas no terreno surjam das necessidades que o terreno tem. Não sou eu e as minhas colegas que estamos no Instituto da Apoio à Criança a teorizar sobre o que é necessário, nós vamos estudar a realidade para que as nossas ações sejam efetivamente impactantes. E depois registando tudo o que há de muito bom a ser feito já em Portugal. Portanto, registar práticas inspiradoras, e vou dar o exemplo do município de Viseu, que tem o projeto Escola Ativa, com quem nós colaboramos há vários anos, de uma simplicidade e de um impacto tão grande que nós sentimos que é nosso dever partilhar essa prática e inspirar outros municípios a fazerem atividades semelhantes. Por fim, o último desafio que nós tivemos tem a ver com esta cooperação internacional. Temos em curso 2 projetos, um com a França, outro com o Luxemburgo, numa área que também para nós é um desafio muito grande, que é o brincar intergeracional. Como é que eu ponho as crianças e os idosos e os jovens a colaborarem e a beneficiarem da atividade lúdica em conjunto, promovendo o bem-estar das crianças e o seu desenvolvimento e um envelhecimento ativo e um fim de vida digno para qualquer um de nós. Isto tudo, se vocês pensarem, é o objetivo do setor que nós temos, que pretende então que existam ambientes e atitudes favoráveis ao direito a brincar e ao acolhimento e estadia da criança em qualquer contexto onde ela se insira. Já quase no fim, dizer só que, a nível da consultoria, queria dar só um pequeno apontamento, porque a forma como nós trabalhamos implica que se envolvam todas as pessoas que estão nos contextos onde a criança se insere. Portanto, nós vamos falar com as direções de agrupamentos, com os profissionais, com os assistentes operacionais, com as famílias e, muito importante, dando sempre voz à criança. É desta auscultação global que nós fazemos que surge então um processo de co-criação de qualquer intervenção que é feita depois no terreno. Em relação à formação, dizer-vos que o que nós achamos que resulta melhor é ir buscar as memórias de infância e então dos profissionais e das famílias nesta promoção da ludicidade. E eu ia pedir-vos então que tirassem só um segundo para se lembrarem de como é que era quando vocês brincavam na escola, quando brincavam na vossa comunidade, quantas vezes é que esfolaram os joelhos, quantas vezes é que correram para o campo para ir chegar primeiro para jogar à bola. E eu vou partilhar convosco o privilégio que eu estou a ter neste momento, que é ver os vossos risos, não é? E ver este burburinho que começou a nascer na audiência. Isto para vos dizer que o brincar também é emoção. O brincar é tudo aquilo que eu sinto, não só nas minhas memórias, como no meu corpo, e que para muitos de nós que estamos aqui, se calhar em algum momento também foi algo que nos salvou a vida, quando estávamos em momentos mais difíceis do nosso crescimento. Por fim, dizer-vos também que se brincar é emoção, nós temos alguém que é muito importante também na vida do Instituto da Apoio à Criança, que é o professor Carlos Neto, foi um dos nossos sócios fundadores, faz parte do nosso conselho consultivo e é alguém que toda a vida tem lutado pelo direito a brincar e a quem nós somos muito gratos. E em si a minha mensagem final é que vocês se focassem um bocadinho aqui neste último parágrafo. Vamos nós todos, adultos, subir às árvores para entender o que é que nós devíamos ser, fazer e sentir em relação às nossas crianças e ao direito que elas têm de ser felizes, saudáveis, felizes e saudáveis. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Lourenço. Passo de imediato para a nossa segunda oração, entre aspas, e que tem a ver com a importância de uma escola à medida de cada aluno, e passo a palavra à doutora Ana Mendonça. Obrigada. Obrigada, Ana Lourenço, por ter dado a introdução que deu. Já fizeste as tuas palavras, eu faço as minhas e as tuas. Agradeço também o facto de estar aqui e estou de coração cheio de tudo o que vi até agora. De facto, o IAC é uma família e eu sou super honrada e orgulhosa por estar aqui, por fazer parte desta família tão bonita que é o IAC. Bom, eu tenho um pequeno vídeo que fiz para vos mostrar um pouco, só uma pequena amostra do que é a Escola Alfaiate, mas é só uma amostra porque o trabalho é muito mais do que isto.
e tenho aí as minhas colegas, gostava tanto que vocês falassem um bocadinho, mas depois, se houver tempo e se houver perguntas, eu adorava que conhecessem. A equipa é fantástica, eu não faço nada sozinha e fazemos todas em conjunto e é muito mais bonito. Eu vou-vos ler um pequeno texto que acompanha o vídeo e viajem comigo. Até já. A Escola Alfaiate parte de uma ideia simples e essencial. A escola deve ajustar-se às necessidades de cada criança, ajudando-a a encontrar o seu próprio caminho para o sucesso. Acredita-se que a escola para todos só existe se for também a escola para cada um. Assim, o projeto organiza-se em torno de objetivos claros de promoção do sucesso educativo, contando com professores atentos que identificam precocemente dificuldades de aprendizagem, comportamentos ou necessidades específicas. A eles juntam-se outros profissionais, como os da psicologia, que contribuem com diferentes saberes para construir um percurso escolar adequado a cada aluno. O IAC desenvolve esta intervenção através dos vários serviços, com destaque para o SOS Criança e Jovem, que dá vida ao projeto dentro das escolas básicas. O objetivo é criar uma rede social educativa forte, próxima da comunidade escolar, capaz de responder às dificuldades e de promover uma educação personalizada. Foi neste espírito que, em 2017, nasceu o projeto do SOS Criança à Mediação Escolar, mais tarde rebatizado de Escola Alfaiate, alinhado com a visão de uma escola desenhada à medida dos seus alunos. Atualmente, a Escola Alfaiate está presente em várias escolas do primeiro ciclo na cidade de Lisboa, no âmbito do financiamento do PRR, onde apoia o desenvolvimento integral das crianças, físico, cognitivo, emocional e social, sempre com foco na inclusão. Para além da intervenção continuada, o projeto responde também a pedidos pontuais de escolas, através de sessões de sensibilização e prevenção. Foi iniciado em apenas uma escola e o projeto já se estende a 5. Prevê-se que continue a crescer, impulsionado pelos resultados positivos alcançados, sobretudo graças à intervenção precoce e personalizada. A finalidade do projeto é promover condições psicológicas, sociais e pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento das crianças, garantindo equidade, igualdade de oportunidades e inclusão social, numa escola verdadeiramente adaptada a cada aluno, onde encontramos como objetivos principais aumentar a motivação, o bem-estar, o sucesso escolar, prevenir situações de risco ou perigo, criar e implementar planos de intervenção ajustados, sensibilizar a comunidade educativa para aprendizagens significativas no dia a dia, estabelecer relações empáticas com as crianças, estimular novas formas de aprender e de ensinar. As metodologias usadas por nós nesta execução do projeto têm como base observação e intervenção no contexto escolar, sala de aula, recreio, um trabalho próximo com famílias e elementos da comunidade educativa, o acolhimento dos alunos à entrada da escola, as sessões de sensibilização na promoção de competências pessoais e sociais, os acompanhamentos individualizados e psicopedagógicos às crianças, as realizações de avaliação cognitiva, dependendo das situações sinalizadas, a participação em atividades escolares em colaboração com os professores, dinamização também em conjunto com a escola de atividades festivas como o Natal, como a Páscoa, como o encerramento do ano letivo. A metodologia é fundamental, mas não faríamos tudo isto sem a colaboração dos parceiros. E o principal parceiro é o professor, figura central no processo de aprendizagem e no acompanhamento diário das crianças, não esquecendo toda a rede social de suporte que intervém direta e ou indiretamente com a criança. A escola Alfaiate acredita e defende que cada aluno é único e que, por isso, a escola deve ser flexível, ajustando o currículo e a intervenção às suas características e necessidades. O objetivo maior é reduzir desigualdades e transformar a escola num lugar feliz, onde todos se sintam motivados e disponíveis para aprender. Educar com qualidade é investir no futuro e combater desigualdades. A Escola Alfaiate trabalha diariamente para prevenir dificuldades, apoiar o desenvolvimento das crianças e promover uma aprendizagem inclusiva, profunda e significativa. É uma escola que acompanha os alunos dentro e fora da sala de aula, observando-os nos vários espaços da escola para melhor compreendê-los. Os professores, a seguir às famílias, são os adultos mais importantes na vida escolar das crianças. Com eles, o IAC trabalha para garantir que nenhum aluno fica para trás.
A Escola Alfaiate contribui para a mobilidade social, reduzindo barreiras entre a aprendizagem e as condições de vida das crianças. É um recurso pensado para fazer a diferença na vida de cada uma delas. Falar da Escola Alfaiate é falar de uma escola do futuro, uma escola democrática, moderna e desenhada à medida dos seus alunos. Uma escola que estimula, que acolhe, que respeita ritmos e que aposta na qualidade do ensino e no uso de novas tecnologias. Uma escola onde se aprende, mas também onde se aprende a pensar. A Escola Alfaiate é uma escola com todos e para todos. É uma escola que combate desigualdades, é uma escola inclusiva, é uma escola que respeita as diferenças, é uma escola da equidade, é a escola que ensina a pensar. Creio que devem ter reparado que são várias as escolas que vão aparecendo. Eu creio que estamos na última, que é a 195. Estes são os trabalhos, os resultados das sessões de competências pessoais e sociais, as atividades que acompanhamos juntamente com os professores. Estamos presentes em todos os momentos do dia a dia da criança dentro da escola. Por último, eu gostava agora de passar os testemunhos, que eu acho que é importante terem um bocadinho aqui acesso ao que é que pensam de nós. Claro que foi pedido, claro que elaboraram aqui previamente um discurso, mas gostaria que vissem um pouco o que é que os professores, os alunos têm a dizer um bocadinho sobre o projeto da Escola Alfaiate. Alto. O projeto Alfaiate é um projeto perfeitamente diferenciador no nosso agrupamento. Permitiu que muitos dos nossos alunos tivessem a possibilidade de poderem ter apoio que de outra forma não teriam. Permitiu que pudessem ter um acompanhamento e um desenvolvimento que de outra forma não teriam, e por isso tem-se constituído e continuará a constituir-se como um elemento determinante para o apoio aos nossos alunos e para a promoção do seu sucesso escolar e da sua boa integração, quer na escola, quer na nossa pequena comunidade. Temos desde aí tido o privilégio de ter na nossa escola a psicóloga Ana Coelho, que tem realmente sido uma mais-valia. E uma mais-valia em vários âmbitos, nomeadamente nas sessões que costuma fazer com as turmas, com as várias turmas do primeiro ciclo, tentando alertar, tentando ajudar em certos assuntos que acabam por ser temáticas preocupantes da nossa sociedade, como, sei lá, o bullying, as redes sociais e a forma como hoje em dia utilizam em casa. Foi sem dúvida uma oportunidade muito grande de podermos trabalhar em conjunto com o IAC e tornou-se muito proveitosa em vários sentidos. Tanto na ajuda com as crianças que têm mais dificuldade de se relacionar com os pares, como com problemas que muitas vezes vêm de casa e não sabíamos percepcionar, se calhar atempadamente, ou resolvê-los, e foi com a ajuda das psicólogas, das estagiárias que estiveram connosco quase diariamente e a dar o seu contributo que conseguimos solucionar muitas questões que poderiam tornar-se preocupantes. Portanto, é sem dúvida uma grande mais-valia e gostaria muito que se mantivesse connosco durante uns bons anos, se possível. O projeto da Escola Alfaiate é uma mais-valia para a nossa escola, vem preencher uma grande lacuna que é o apoio psicológico aos alunos que aqui temos. Ajuda-os também no treino de competências, coisas muito importantes e que lhes fazem falta para a sua vida diária, e gostaríamos muito que nos continuasse a acompanhar. Quero expressar a minha profunda gratidão ao IAC, Projeto Escolas Alfaiate, pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa escola. A dedicação e o comprometimento da equipa têm feito uma grande diferença no dia-a-dia dos nossos alunos. Graças ao apoio contínuo, algumas crianças têm superado desafios
Esta parceria entre o Instituto e a nossa escola tem sido fundamental para o desenvolvimento e bem-estar das nossas crianças. Muito obrigada por todo o apoio e por todo o carinho que nos tem dado ao longo destes anos. A Escola Alfaiate é um projeto desenvolvido pelo Instituto de Apoio à Criança, orientado para a promoção e inclusão social e desenvolvimento de competências sociais dos alunos em contexto escolar. As psicólogas, ao longo do ano, desenvolvem várias atividades na turma ou em pequenos grupos, onde focam vários temas e situações que promovem o desenvolvimento pessoal das crianças, quer como alunos, quer como indivíduos que estão inseridos numa sociedade. O feedback dos alunos e das famílias é bastante positivo e as psicólogas são mais um elemento que contribui para detectar algumas situações pertinentes. Neste momento estou com o primeiro ano e, portanto, o ano passado estive abrangido pelo projeto Alfaiate do IAC e desde essa altura achei que foi uma mais-valia para a escola a presença das técnicas, das psicólogas do IAC, a intervenção que tem junto às crianças, a regulação em termos de emoções, em termos de relação entre pares, e para mim, enquanto professor, foi realmente bastante útil porque existem situações no dia-a-dia que com uma turma com 20, 25 alunos é mais difícil dar atenção e sempre com este suporte torna-se bem mais fácil compreender certo tipo de situações e agradeço ao IAC pela experiência que tem permitido aos alunos e professores da escola vivenciar. Acho que o projeto Escola Alfaiate é uma mais-valia para a nossa escola, nomeadamente nas sessões feitas pelas técnicas e pelas psicólogas dentro de sala de aula, abordam temáticas que são importantes, através de atividades e dinâmicas que chamam a atenção dos alunos e que os envolvem nas temáticas abordadas. Mesmo fora de sala de aula, nos recreios, há uma ajuda por parte destas técnicas e psicólogas que cá vêm, que são uma mais-valia na gestão das relações interpessoais e isso é uma ajuda grande para nós professores e para toda a escola. Eu trabalho com o projeto Escola Alfaiate há alguns anos e tem-se revelado uma excelente mais-valia, quer na dinâmica da sala e na abordagem de alguns temas de grande importância para os miúdos, como também no desenvolvimento de atividades no recreio, na ajuda da resolução de conflitos, na conversa com os miúdos. Portanto, é um projeto que dou muito valor e que agradeço imenso que haja na nossa escola e em especial na nossa turma. É muito bom para a nossa escola, ajuda as pessoas, os meninos e as meninas mais pequenas, e como eu estou no 4 ano, era bom você ir mais à nossa sala, e eu gosto muito das suas aulas, da vossa aulas, supostamente, e também você nos ajuda muito a brincar mais com os meninos pequenos. Quando eu cheguei no 4 ano eu não tinha muitos amigos porque eu tinha mudado de sala. Você disse uma coisa que eu nunca me esqueço, que era fazer amizade. Eu fiz amizade logo com o meu amigo, não sei se posso dizer o nome dele. No 3º ano vai estar na sala do 4 ano, do meu melhor amigo. E eu acho que sim, que é muito bom e fixe. E é engraçado. O projeto da Escola Alfaiate é muito giro, fazemos os riscos da internet, os maus tratos, o bullying e muita coisa. Gosto das crianças e elas ajudam-nos a superar os medos e a fazer outras coisas. O projeto está a ficar muito bom e foi uma boa ideia fazerem o projeto da Escola Alfaiate. O que eu mais gostei do IAC são muito criativos, simpáticos e animam as crianças quando estão tristes. Eu acho que o IAC ensina às crianças o que é que elas devem fazer em caso de perigo, também tiram muito respeito e a fazer atividades com as crianças. Obrigada. Muito bem. E penso que, cumprindo o horário, a ver se a gente consegue ainda depois ter um pequeno período para... Estava tentado a dizer uma das coisas que mais odeio, que é ter um pequeno espaço de tempo.
que é o que está a dar. Mas é um pequeno período para que possamos, de certa forma, formular questões e fazer comentários. Portanto, passo a palavra, para não demorar mais, à doutora Melanie Tavares, que vai falar sobre a Rede Nacional de Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família. Bom dia a todos. Peço desculpa. Eu queria mandar um beijinho, um abraço para a plateia, para os meus colegas de mesa, para a minha direção, porque eu sou uma mulher de afetos e os meus cumprimentos são sempre assim. Se calhar é por ter crescido no IAC enquanto profissional e por ter estado toda a vida no contexto da mediação, ainda que tenha passado por outros caminhos nos setores do IAC, mas nunca me separei da mediação escolar, e aquilo que eu acredito é que efetivamente o sucesso da mediação escolar e da rede de gabinetes de apoio ao aluno e à família se baseia muito mais em afetos do que em teorias que nós estamos constantemente a querer renovar para nos, no fundo, para nos capacitar para fazer melhor o nosso trabalho. Eu hoje vou falar de números, porque os afetos não se medem, e eu gostava de vos apresentar aquilo que é o sucesso de uma prática comprovada na prevenção da violência contra as crianças e, no fundo, na prevenção de tudo aquilo que são situações de risco. Há pouco a minha colega falou muito bem, as nossas crianças passam mais tempo acordadas na escola do que em contexto da família. E eu vou-vos dar aqui uma breve apresentação. A boa notícia é que vamos almoçar a horas, que eu vou cumprir com o horário, estamos muito bem enquadrados no programa. Eu vou-vos dar aqui uma breve apresentação daquilo que é o projeto dos gabinetes de apoio ao aluno e à família, para poderem entender a dimensão do nosso trabalho a nível nacional. Como falou o Dr. David Justino, a família é essencial para as questões de prevenção em qualquer que seja o problema, o contexto em que a criança está inserida. E eu costumo dizer, quando apresento aos municípios, aos agrupamentos, costumo dizer que o projeto de mediação escolar que está espelhado naquilo que são os gabinetes de apoio ao aluno e à família, o que mais diverge de outros, o que mais o distingue de outros projetos que nós podemos encontrar em contexto escolar, de outras entidades ou mesmo sob a tutela, é a capacidade que nós temos de trabalhar com as famílias e sair do portão da escola para fazer esse trabalho. O GAF comporta sempre 4 vertentes que nunca se podem dissociar. É o aluno, porque é aquele que mostra o sintoma, e vocês sabem bem como é difícil lidar com os sintomas das crianças. E onde? No contexto da escola. Mas esse, a maior parte das vezes, não é um problema da escola, mas é lá que se manifesta o sintoma da criança, o sintoma do aluno. E onde é que está o problema? E volto aqui outra vez atrás. A maior parte das vezes está na família. Ainda que não seja provocado pela família, muitas vezes acaba por ser incrementado até na família. E onde é que nós vamos buscar a resposta? Não é ao IAC, não é à própria escola, que já não tem mais recursos para prevenir estas situações, mas é à comunidade, aos parceiros que nos ajudam no problema que a criança manifestou na escola e que a maior parte das vezes se identifica na família. Ao longo dos últimos anos, nós fomos fazendo crescer a rede de gabinetes de apoio ao aluno e à família, portanto, trata-se de um projeto a nível nacional, que não depende de nenhuma burocracia muito formal, que não depende de nenhum processo de seleção que seja discriminatório ou que seja não elegível. É sempre que um agrupamento quer ter parceria com o IAC, nós fazemos um protocolo de cooperação e fazemos sobretudo aquilo que é a parte técnica de capacitação, de supervisão, de formação e muitas vezes até de atividades em contexto da escola. A nossa rede foi aumentando ao longo dos últimos anos e às vezes temos mais dificuldade ainda em expandir porque não queremos perder a qualidade de resposta que gostamos de dar.
e para isso eu conto, eu ia dizer mais à frente, mas posso dizer já, conto com a equipa de Coimbra, que faz um trabalho conjunto em relação à mediação escolar e aos gabinetes de apoio ao aluno e à família, uma vez que já são 57 agrupamentos e imaginem quantas escolas associadas. A partir da zona centro e norte, a equipa de Coimbra assegura essa proximidade no acompanhamento dos técnicos e dos gabinetes. Como veem, faltam ali só 2 distritos dos 18 que nós temos, portanto já falta pouquinho para sermos mesmo, para corrermos todo o continente, e a minha esperança é que também um dia surja na Madeira e nos Açores, para nós também podermos ter assim uma relação de maior proximidade com as ilhas. O número total de alunos por agrupamento, vejam, obviamente que se nós alimentamos a rede, se aumentamos a rede, nós vamos ter mais meninos ao nível de população dos agrupamentos. Este ano estamos em mais de 70 mil, com mais de 70 mil alunos por dos agrupamentos, dos 57 agrupamentos, e se nós aumentamos a rede, aumentamos alunos, é quase uma consequência direta aumentarmos também o número de alunos acompanhados pelos gabinetes de apoio ao aluno e à família. E este ano chegamos quase aos 8 mil alunos. E todos os dados que eu irei aqui referir, refere-se a esta comunidade dos 7.804 alunos, acompanhados pelos técnicos do GAF. São 11% do geral da comunidade, portanto, é uma fatia considerável. Aí está pequeno. E nós temos sempre a preocupação, temos 2 preocupações: de fazer um bom diagnóstico, porque sem um bom diagnóstico nós não conseguimos organizar um plano que seja eficaz e também adequado a cada aluno. E para isso nós temos uma checklist, temos uma grelha que nos ajuda a identificar as problemáticas de cada aluno que é referenciado. Isso depois é tudo trabalhado estatisticamente, e eu aqui não vos vou falar de todos os dados, mas vou falar-vos daqueles que nós achamos que são mais significantes. Portanto, as principais problemáticas apresentadas pelos meninos e que normalmente são referenciados pelos professores, mas até as próprias famílias podem pedir esse tipo de ajuda. Os principais problemas foram o fraco aproveitamento escolar, a desmotivação, as dificuldades de aprendizagem e o absentismo. Eu agarro aqui no absentismo e vou remeter para o nascimento dos gabinetes de apoio ao aluno e à família. Em 1998, os gabinetes surgiram para prevenir 2 situações: a do abandono escolar e a do consumo de substâncias psicoativas. O IAC era o responsável, através do Instituto de Droga e Toxicodependência, o PET, que era um plano de prevenção pela exploração do trabalho infantil, era o responsável por garantir que íamos diminuir estes números. E o que aconteceu foi que diminuiu de tal maneira que o consumo de substâncias foi drasticamente revertido, que, olha, foi de tal maneira que acabaram esses organismos e, portanto, acabou o financiamento ao Instituto para trabalhar estas questões específicas. E agora, o que é que nós estamos a assistir? Ao inverso, porque aquilo que nós fazemos é um trabalho de prevenção, e isto às vezes é um bocadinho inglório, e eu depois no fim vou explicar, porque a prevenção primária que se faz não tem efeitos no ano letivo em questão. Vai ter efeitos daqui a 5, daqui a 10 anos, e às vezes parece que não temos tempo para provar com os números que nos exigem que efetivamente o nosso trabalho está a causar impacto. Mas se remetermos isto para o final dos anos 90 e depois para mais ou menos para 2010, por aí, vamos perceber que efetivamente o trabalho dos gabinetes tem impacto e que tem resultados positivos naquilo que são os objetivos, até muitas vezes do próprio governo. Os números do absentismo também normalmente sobem quando não temos abandono. Nós já o trazemos para a escola e eles não querem ir às aulas. Mas mesmo assim, vejam, naquilo que era... Nós temos 954 meninos que faltam às aulas num universo de quase 8 mil. Portanto, isto é muito residual e lá está.
é a resposta ao trabalho de prevenção que fazemos ao longo do ano. Temos alguns problemas de sala de aula, no pátio, temos muitas questões de agressividade e violência verbal. E queria-vos mostrar aqui também aquilo que tanto se fala. Eu há um tempo atrás apresentei os números do ano letivo de 23-24 numa conferência onde tínhamos a presença da tutela, e estes números foram um bocadinho desacreditados, porque efetivamente, se nós pensarmos que temos 80 mil, quase 80 mil alunos no nosso espectro, só ter 169 agressores e só ter 243 vítimas sinalizadas parece pouco. É pouco, para nós bastava haver uma para já ser um problema a resolver, mas estes não são os números reportados fora do contexto dos gabinetes de apoio ao aluno e à família. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos efetivamente os problemas que todas as escolas têm, mas numa dimensão menor, porque a nossa preocupação é atuar no imediato, não deixar que as questões de violência verbal passem para a violência física e as questões da violência física não passem a bullying, porque isto às vezes também há aqui uma ligeira confusão nos conceitos, nomeadamente ao nível das famílias. E por isso também, nestas temáticas todas, também temos ações de sensibilização para toda a comunidade educativa, e toda a comunidade inclui também os pais encarregados de educação. Portanto, no final do ano letivo, nós conseguimos reduzir estes números e acabámos o ano letivo com 55 meninos que nós ainda considerávamos que tinham comportamentos de agressores e com 69 crianças que nós também considerámos que ainda tinham experiências de vitimização. Depois o cyberbullying, que é dificílimo de identificar, mas que nós conseguimos ter para nós referenciados 86 casos de agressões através das redes sociais, das novas tecnologias, e 66 de vítimas. Depois, no final do ano letivo, houve esta redução considerável. Não está a andar, bem. Veja que era ali. A Ana não está aqui por acaso. Ela acompanhou muitos anos e ela sabe que eu preciso dela. Depois, nós falámos aqui tanto da violência contra as crianças e este é o propósito da nossa conferência. E aquilo que eu assisto no meu dia-a-dia, quer no IAC, quer noutras áreas em que tenho alguma intervenção, é que muitas vezes a negligência passa despercebida no contexto dos maus tratos, como forma também de uma violência absoluta, que é viver-se negligenciado. E nós, é incrível como é que nas nossas escolas aquilo que nós mais assistimos são casos de violência, não tanto física nem verbal, por parte dos pais ou cuidadores, mas é muito ao nível da negligência. E eu falo isto, imaginem, em ações de sensibilização que vou fazer aos pais, ou mesmo na escola, e ninguém tem assim à partida a ideia que a negligência é uma forma de maltrato. E nós temos imensa negligência escolar, e o que é que isto significa? É não ser participativo no processo educativo da criança, não estar presente nos momentos importantes da vida escolar da criança, não acompanhar em trabalhos de casa. Aqui nos trabalhos de casa podíamos fazer uma conferência de mais de uma hora para eu dizer-vos o que é que eu penso sobre isso. Aliás, o SOS Criança, e está aqui a Maria João, se quiseres retificar se eu disser mal, mas os trabalhos de casa são uma das principais formas de violência parental. E, portanto, só por isso já devia de terminar já, porque é assim, tenho que fazer este... Nós não somos professores, nós somos os pais e nem todos temos nem a capacidade nem a formação para saber ensinar. Eu sou uma nulidade, eu nem sei educar um filho, não sei educar um cão, nem um nem outro quer saber do que eu digo. Aquilo que os afetos vai lá, mas não temos que saber ensinar as competências académicas aos nossos filhos porque nós não temos essa formatação de base, não é? Pronto, dado este desabafo. Temos muita negligência escolar, como eu vos disse, e afetiva, que é aquela que também mais nos custa. Eu às vezes associo esta negligência escolar
também ao facto do papel da escola, muitas vezes em relação aos pais, ser muito punitivo, ser um bocadinho castrador até da presença dos pais, no sentido mais leve, dos pais não poderem ir à escola só porque sim. Normalmente chamam os pais à escola também só para sinalizar questões negativas, exporem-nos enquanto pais que não sabem cumprir com o seu papel parental, questionar as suas funções, e por isso às vezes eu também acho que os pais fogem um bocadinho da escola. No nosso caso, e como temos o GAF, nós estamos sempre disponíveis para os pais e só trabalhamos com a comunidade educativa que inclui os pais. E eu lembro-me de uma frase do professor Daniel Sampaio que dizia: não podemos ter uma intervenção com um jovem se não tivermos com o contexto da família. Senão não dá resultado. E isso também já foi dito aqui hoje de manhã ou agora, que foi ali o professor David que disse que se nós não tivermos um trabalho em casa, aquilo tudo que fazemos na escola é perdido, é deitado à terra. Temos também, nós fazemos este diagnóstico dos alunos, como eu já vos tinha dito, e voltando aqui e batendo mais no mesmo, que temos que fazer também o diagnóstico da família. E o Dr. David Destino começou por dizer que as condições familiares e socioeconómicas também são responsáveis por muitas situações depois no desenvolvimento da criança e do jovem. Portanto, estas são aquelas que nós mais identificamos. E vejam as questões da pobreza, do desemprego, temos sempre aqui o papel de género sempre mais castigado da mãe, mas são situações que vão com certeza impactar naquilo que é a postura da criança na escola e as oportunidades da criança no meio académico. Já em jeito de terminar, só para ter uma ideia de números, porque eu por acaso sou muito orgulhosa destes números. Os técnicos de GAF tiveram 6.669 reuniões com articulação interna, com os intervenientes da escola, desde os serviços sociais à direção, ao diretor de turma, 8.105 reuniões com encarregados de educação. Portanto, isto não é uma média. Não podemos fazer a relação com o número de alunos sinalizados, mas vejam que está muito próximo, porque há meninos que nós estamos, se calhar dia sim, com os pais, para tentarmos segurar aquele aluno ao tentarmos dar uma resposta adequada, e há outros que nós só abrimos o processo e depois não há essa necessidade de estar tão próximo da família. 4.799 reuniões com diretores de turma e mais de 20.000 atendimentos ao aluno. Agora, só para terminar, o que é que nós fazemos especificamente na escola? Na escola, nós estamos com eles no recreio, nós estamos com eles em contexto de sala, num contexto mais privado, não fazemos apoio psicológico, nem terapias, nem nada disso, não é a nossa função. As nossas equipas são multidisciplinares, normalmente incluindo psicólogo ou não, se não houver esse recurso, assistente social, animadores, técnicos sociais, educadores sociais. Estamos muito em contexto de turma a fazer as ditas ações de sensibilização. E estamos, sobretudo, numa relação de proximidade onde quer que eles estejam. E estamos muito disponíveis para as famílias e não fazemos absolutamente nada sem o conhecimento e o aval dos professores e da direção da escola. Isto era o que eu tinha para vocês, aqui que só me deram estes minutos, né? Porque eu gosto muito de conversar, mas de qualquer forma estarei sempre disponível, ou agora ou depois, para esclarecimentos adicionais. Muito obrigada e um beijinho a todos. Muito bem, compete-me agora fazer uma síntese destas três excelentes intervenções, estimulantes. Concordemos ou não concordemos, faz-nos pensar, o que é o mais importante. E, portanto, permitam-me que utilize um bocadinho destes 5 minutos para depois passarmos ao debate,
para resumir, ou pelo menos para sintetizar, duas ou três coisas que eu julgo que são relativamente importantes. Eu julgo que a Ana Lourenço pegou aqui numa coisa muito interessante e que tem a ver com a necessidade de nós repensarmos os recreios, não é? Ou seja, o espaço lúdico que acaba por ser o espaço contrário, pelo menos antagónico do espaço ordeiro, entre aspas, da sala de aula. Eu julgo que é uma excelente ideia e que, na verdade, dadas as competências que os municípios têm relativamente ao problema, digamos, dos arranjos exteriores das escolas, dos equipamentos, etc., é algo que se deveria ser incentivado, precisamente para se repensar o recreio, não como um local de conflitualidade, mas como um local que permite e promove a interação e, acima de tudo, promove a colaboração entre os vários miúdos. E, portanto, essa é uma ideia que eu retive. Há uma outra que eu não... Ou melhor, que eu não sei se é possível, que é entender os professores como companheiros de brincadeira. Não é? Isso é muito bonito, mas a brincadeira é no recreio. Não sei se os professores estão dispostos a dispensar a sua sala de professores para ir para o recreio com os alunos, porque dentro da sala de aula deve ser uma coisa completamente diferente do recreio. Ou seja, o grande problema da sala de aula, e tivemos aqui alguns dados precisamente sobre indisciplina, mau comportamento, hiperatividade, etc., etc., é o facto de, em muitos casos, se ter transformado a sala de aula numa espécie de recreio. E eu não sei, pelo menos lanço essa ideia como forma de podermos trabalhar um bocadinho isto. Mas julgo que é extremamente importante esta necessidade de conceber os espaços para a atividade lúdica, não é? Principalmente quando nós estamos a cair. Eu, na altura que era Presidente do Conselho Nacional de Educação, tomámos uma posição, obviamente, sobre isso, sobre a progressão doentia, entre aspas, do chamado TAD, que tem a ver com o problema da hiperatividade. E, acima de tudo, com o consumo indiscriminado de Ritalina. Esse é um problema grave. É um problema grave, porque não se pode resolver com a Ritalina aquilo que, muitas vezes, em casa não se consegue conceber como respeito, autoridade, afeto, proximidade, partilha. Portanto, é bom saber qual é a origem, digamos que, dessa hiperatividade, que está transformada em doença, não é? Mas que eu julgo que vale a pena pensá-la de forma completamente diferente. Passava depois para a Ana Mendonça. Eu acho que é uma frase interessante, muito interessante, que tem a ver com a escola para todos só se concretiza se for uma escola para cada um. Isto não quer dizer que vamos arranjar uma escola para cada um, quer dizer que temos que ter em atenção não só o coletivo, mas temos que ter em atenção a individualidade, a personalidade de cada aluno. E o problema que se põe é saber até que ponto é que os professores têm esta formação e esta capacidade de entender a escola e entender o que se faz na escola como não só um padrão, mas acima de tudo como um conjunto de individualidades. Isto, no fundo, a ideia vem, que é uma ideia feliz, uma designação feliz, da escola Alfaiate, que no fundo é o contrário da chamada escola pronta a vestir. Não é? No fundo é um bocadinho isto, não é? Só que o grande problema, eu lembro-me, tinha um problema, que a minha mãe era costureira, e portanto nunca precisei de ir ao Alfaiate. E a partir da altura em que ela deixou de ser costureira, eu passei só no pronto a vestir. E vivi sempre com o pronto a vestir, devo confessar. O problema é saber até que ponto nós conseguimos conciliar a necessidade de ter o pronto a vestir com a sensibilidade da escola Alfaiate, ou melhor, o papel. Eu lembro de uma frase de Júlio Diniz, num dos textos dele, em que ele se insurgia contra os novos colégios que estavam a aparecer, que era tudo massificado.
e em defesa da escola maternal, em defesa do papel da mãe que consegue sentir a necessidade de cada um dos seus filhos e que faz, no fundo, uma ementa para cada um deles. Eu não sei se é possível fazer uma ementa para cada um deles, se é preciso tirar as medidas, cortar o pano e depois compor, digamos que o vestuário de acordo com a especificidade de cada um, mas penso que é uma boa maneira de nós pensarmos precisamente que, não obstante estarmos perante uma escola pronta a vestir, temos que pensar e agir como se fosse uma escola alfaiate. Não sei se concorda comigo, se não, mas é um bocadinho isto. Isto obriga precisamente a que o currículo tem que ser flexível e eu sinceramente, eu chamava a sua atenção, o currículo não tem que ser flexível. E vou-te explicar porquê. Porque nós não temos o direito de dar currículos diferentes para miúdos diferentes. Todos têm o direito de aceder ao conhecimento. Todos. O que deve ser diferente é a pedagogia. Ou seja, a maneira como se concretiza o currículo. E, portanto, eu tenho é que dosear, tenho que encontrar as soluções, os instrumentos necessários para que o mesmo currículo possa chegar a diferentes alunos por vias diferentes. Isso chama-se pedagogia. E na pedagogia o que conta é o professor. Se sabe ou não sabe, se é um bom pedagogo ou se não é um bom pedagogo. Não há maneira de inventar outra alternativa. E, portanto, não sei se concorda comigo, mas a flexibilidade do currículo tem algumas reservas, porque, no fundo, aquilo que nós temos que pensar é diferenciação pedagógica, que não seja discriminação pedagógica. Ou seja, eu vou tentar arranjar formas mais fáceis para uns, mantendo as formas mais exigentes para outros. Isso é a pior forma de discriminação. Mas é um assunto em aberto. É um assunto em aberto. Última intervenção da Melanie. Agora estava a olhar a coisa. No fundo, cerca de 8.000 alunos acompanhados pelos técnicos. Penso que é uma boa meta, não é? E que mostra bem como é que vocês têm vindo a crescer. Aliás, a sua apresentação foi muito interessante sobre isso. Permitam-me que também faça um comentário relativamente àquele gráfico em que apresenta os 4 componentes fundamentais da vossa ação: fraco aproveitamento escolar, dificuldades de aprendizagem, desmotivação e absentismo. E eu reconheço que, eventualmente, por trás do fraco aproveitamento escolar, poderá haver problemas que o psicólogo tem uma responsabilidade acrescida para tentar identificar. O mesmo se diz em relação às dificuldades de aprendizagem. Agora, o papel fundamental para lidar com isto é o do professor. Ou seja, se nós introduzimos outro tipo de abordagem, desresponsabilizamos os próprios professores para encontrar as soluções e identificar os problemas que os diferentes miúdos possam apresentar. No que diz respeito ao problema do absentismo já é uma coisa diferente, porque tem a ver muito com o problema, digamos, da disciplina, com o problema da família. Concordo consigo relativamente ao trabalho de casa e, portanto, não tenho problemas nenhuns. Não. Mas o grande problema é o seguinte, é que eu reconheço que, eventualmente, o ditar os trabalhos de casa, exigindo a participação dos pais, poderá ser algo que não tem muito sentido, porque o pouco tempo que os pais têm que os aproveitar ao máximo para partilhar as coisas com a criança. O grande problema é que eu falo dos pais, não falo da televisão. E muitas vezes o trabalho de casa é uma boa alternativa, digamos, à televisão. Portanto, tenhamos isto em atenção. Eu, sinceramente, sempre imaginei, sempre desejei, e cada vez mais, porque agora estou mais tempo em casa, era um movimento social que possa conduzir à exigência de redução da violência nas televisões e nos diferentes canais de televisão. É uma vergonha aquilo que eu observo. Os pacotes, a maior parte deles, da produção americana,
nos mais diversos canais, a qualquer hora, com bolinha vermelha ou sem bolinha vermelha. O que se passa relativamente a esse tipo de séries é uma absoluta vergonha, como ninguém regula precisamente este tipo de oferta de televisão. E depois não se queixem, não é? Nem se queixam do que se passa nos Estados Unidos, nem se queixem do que se passa depois nos outros países para onde esses produtos são depois exportados. Eu acho que é das coisas mais insuportáveis, é precisamente a banalização da violência através dos meios de comunicação social. E eu acho que os cidadãos deviam ter o direito, e pelo menos a exigência, de haver controle e regulação deste tipo de ofertas. E é em grande parte daí que vêm os problemas da violência verbal, que depois conduzem à violência física, ao bullying e depois, mais grave ainda, ao ciberbullying atual. Reconheço que, na verdade, o papel da negligência, da desatenção, né, do desafeto, quase isso, é um dos problemas fundamentais no funcionamento das famílias portuguesas. E também é verdade que no meu tempo, quando o meu pai era chamado à escola, primeiro batia-me e depois ia à escola para saber o que é que se tinha passado. Por acaso não, estou a brincar agora com isso. Nunca não me bateu, não me lembro de alguma vez me ter batido. Mas é verdade que geralmente os pais só são chamados à escola quando há problemas. Eu gostava que as escolas chamassem os pais quando, por alguma razão, um aluno merecesse ser elogiado. Disse, olha, o seu filho fez isto, é uma ação que nós reconhecemos como altamente meritória e queríamos que, em primeiro lugar, você tivesse conhecimento daquilo que o seu filho fez. Portanto, e dizer, mesmo que não seja verdade, são aquelas mentiras piedosas. E eu sei que você teve um papel fundamental nisto. É uma mentira piedosa. Não? Eu? Não sei. Portanto, era importante que as escolas se habituassem também a chamar os pais pela negativa e a chamar os pais pela positiva, não é? E manter sempre essa ligação. Bom, elenquei aqui alguns dos problemas, estamos em cima da hora, mas acho que ainda conseguimos 5, 10 minutos para eventuais questões que queiram colocar. Ficamos à vossa disposição. Não sei se há algumas das intervenientes que querem fazer algum comentário. Não abusei muito. Ok. Eu, se calhar, só enquanto não há ninguém, não resisto. Está ali uma. Mas pode fazer. Não, eu só não resisto à questão dos professores como companheiros de brincadeira. Só para partilhar que o que nós. Portanto, uma das grandes queixas é também a questão da extensão dos currículos. Os professores estão muito sobrecarregados hoje em dia com os currículos. E obviamente que isso deixa muito pouco espaço, quer para práticas inovadoras dentro de sala de aula e que sejam diferenciadoras, como falou, quer para as questões de encarar, como há uns anos atrás se encarava, o currículo como o recreio como parte também da sala de aula. Portanto, não haver esta diferença entre o que é sala de aula e o que é recreio. Agora, partilhar só que o que nós vemos nas escolas, e uma delas é uma das escolas da Ana Mendonça, os professores o que se fazem é organizam-se diariamente e fica sempre 1 ou 2 no recreio e vão rodando durante a semana. E o que nós vemos na prática acontecer é que as crianças reconhecem esse esforço dos professores e há uma ligação que se cria fora da sala de aula que vai alimentar a sala de aula. E é por isso que eu falo em professores como companheiros de brincadeira e se calhar é uma das práticas que nós no IAC temos que sistematizar e ir até junto dos órgãos de tutela, sensibilizar, porque tem uma mais-valia em sala de aula também que vai contribuir para todas as dimensões do desenvolvimento da criança e do próprio profissional. É melhor que peçam ao ministro, sim, porque se pedirem diretamente aos professores podem ser corridos, não é? É se o ministro impõe e os ministros...
Bom dia. A minha pergunta é para a doutora Ana Lourenço também. É mais uma inquietação do que uma pergunta. Esta questão do desaparecimento gradual do brincar que estamos a assistir na vida das crianças e também de todos nós, como a doutora Ana comentou, é um assunto que também me preocupa. E quando eu reflito nele e tento perceber o que é que podemos fazer, confesso que fico desanimada e sem ideias, de como é que podemos resolver isto, porque eu sinto que os fatores são tantos, é uma questão tão multifatorial e muitos desses fatores a um nível tão macro. Por exemplo, isto mexe também com a questão de lá está, os pais estarem com cada vez uma vida profissional que ocupa mais tempo da sua vida, mexe também com a questão do currículo escolar, não é? Que as crianças, pelo menos as crianças da minha vida, eu vejo que estão sempre afogadas em trabalhos de casa, e depois fora dos trabalhos de casa todas as atividades extracurriculares, que por um lado são muito boas, obviamente, mas por outro sinto que aquilo depois também já é mais uma obrigação para as crianças do que outra coisa qualquer. Depois também a presença, o domínio cada vez mais significativo dos ecrãs no dia a dia de todos nós, não é? E depois esta percepção de que os pais agora têm de que a rua é muito perigosa e talvez até seja mesmo. Ou seja, começo a pensar nestes fatores todos e confesso que fico desanimada e fico do género, ok, como é que nós trazemos de volta o brincar como nós fizemos, vocês certamente terão feito ainda mais do que eu, que também, pronto, já vivi também um bocadinho mais este receio dos pais, mas ainda brinquei muito na rua, mas vejo que as crianças de hoje em dia não fazem, não é? Então a minha questão barra inquietação para a doutora Ana é o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos e enquanto membros da comunidade, o que é que nós podemos fazer para trazer o brincar de volta? Ok, muito obrigada pela sua Obrigada. questão. Eu, infelizmente, também tenho a mesma inquietação. Mas o que eu acho que nós temos que fazer, e é isso que nós no Instituto de Apoio à Criança, não só no meu departamento, como transversalmente fazemos todos os dias, é não nos calarmos, não é? É a nossa voz estar sempre a estudar, a ganhar evidência do que é isto para a criança, para as comunidades, para o adulto, fazermos muita sensibilização. Nós há 2 semanas fizemos a conferência de como brincam as crianças em Portugal, que é um grande estudo que nós temos já há 3 anos que o fazemos, em que vamos ouvir as famílias sobre como brincam as crianças e depois a partir daí, isolando alguns resultados, discutir o papel da tecnologia. Como é que se chama? Desculpe. Maria, o papel da tecnologia, por exemplo, e eu aqui se calhar vou ser um bocadinho mal, nós somos todos adultos aqui na sala, não é? Eu acho que a responsabilidade é toda nossa. Tudo o que está a acontecer no direito a brincar é responsabilidade nossa, porque nós, por exemplo, mesmo nas tecnologias, vocês vejam o vosso relatório semanal de consumo das redes sociais e de quanto é que estão com o telemóvel, e se calhar as 5 horas vocês têm aí também são, portanto, nós falamos das crianças muito na tecnologia e não olhamos para nós, para cá para dentro, não é? As 5 horas que nós estamos em casa com a tecnologia, se calhar dava para eu ir ao parque ou ir fazer alguma coisa, ou jogar jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro eu não falei, mas é uma das áreas prioritárias no Instituto de Apoio à Criança, exatamente porque vai buscar o adulto que gosta deste tipo de material, junta com a criança e promovem-se relações saudáveis à família. Portanto, Maria, eu vou ser muito honesta, eu acho que o trabalho, e o que eu gosto mais de fazer é trabalhar com adultos, com professores, com famílias, com assistentes operacionais, é ir deixando sementes em que as nossas vozes hão de se juntar para depois chegar ao Sr. Ministro da Educação e a outros elementos da tutela que nos vão apoiar. Agora, boas notícias, nós somos cada vez mais, Maria. Isso não tem dúvida nenhuma. E o IAC, que trabalha desde 83 nesta área, o Carlos Neto foi indiscutível em trazer isto para hoje em dia. É muito gratificante ver pessoas da sua geração, Maria, abaixo da minha, a terem esta preocupação. Portanto, eu julgo que estamos no bom caminho. Agora, é um caminho de persistência e em que temos que brincar muito quando saímos do trabalho para ganhar energia, para fazer. Mais alguma questão? A fome é tramada, não é? Bom,
Então já ultrapassámos a hora, não queremos abusar também, como é natural, nem da vossa atenção e paciência, nem enfim, da proficiência das minhas companheiras de mesa, não é? Portanto, desejo-vos um bom almoço e bom trabalho. Da segunda parte não poderei estar, mas terei o maior gosto em que dar-vos este voto. Bom almoço.